A Seleção Nacional tem mais de 100 anos de história e por isso já nos deu muitas alegrias, mas também já nos deu muitas tristezas. E hoje no Passo Calcanhar vamos enumerar 5 jogos da Seleção Nacional que os portugueses preferem esquecer. Sugiro que deixem aí na caixa de comentários a vossa lista. O primeiro da nossa lista é com certeza o maior trauma dos adeptos portugueses em relação à Seleção Nacional. Refiro-me ao Portugal 0, Grécia 1, a contar para a final do Euro 2004. O ano era de 2004 e Portugal sediava pela primeira e única vez um campeonato europeu de futebol. O país estava ao rubro, pois tínhamos uma excelente seleção, a geração de ouro dos anos 90, juntamente com uma geração de jovens promissores como Deco e Cristiano Ronaldo. E também tínhamos um treinador que era campeão do mundo, Luís Filipe Scolari, portanto, nada poderia dar errado. Portugal foi sorteado no grupo A juntamente com Espanha, Rússia e Grécia. Portanto, em termos teóricos, era um grupo bastante acessível. Mas as coisas começaram muito mal. Portugal perdeu logo no jogo de abertura, 2-1 frente à Grécia, em um estádio do Dragão completamente cheio. A partir daí, ficou no ar um clima de tensão, pois mesmo que Portugal vencesse a Rússia, dificilmente venceria a Espanha. Mas foi o que aconteceu. Portugal venceu 2-0 a Rússia e 1-0 a Espanha. A Grécia ainda perdeu com a Rússia 2-1 na última jornada, de modo que Portugal ficou isolado na liderança do grupo A. Nos quartos de final, um jogo bastante difícil frente à Inglaterra. Em um estádio da Luz completamente à pinha, os adeptos iriam ver um jogo entre duas seleções recheadas de estrelas. Aos 3 minutos, Michael Owen fez 1-0. Aos 83, Hélder Postiga de cabeça fez o empate, levando o jogo para prolongamento. No prolongamento, Rui Costa fez o 2-1 e aos 115, Lampard fez o empate, levando a partida para penaltis. Na marca dos 11 metros, o herói foi o improvável Ricardo. O guarda-redes da Seleção Nacional defendeu um penalti e marcou o penalti da vitória. Nas meias finais, vitória 2-1 frente à Holanda. Assim, Portugal disputaria pela primeira vez uma final do Europeu, ainda por cima em casa. O adversário era a Grécia, que já tinha sido o carrasco da Seleção Nacional no jogo de abertura. Caristeas fez o único gol da partida e gelou por completo o Estádio da Luz. E assim, este Europeu é um trauma completo para muitos adeptos portugueses. O segundo jogo da nossa lista não é uma derrota, mas sim um empate. O ano era o de 1987 e a Seleção Nacional vivia tempos difíceis, pois teve uma participação no Mundial de 1986 muito aquém das expectativas, mas o que ficou na retina desse Mundial foi o caso Saltilho, uma polémica que envolveu os jogadores e a Federação Portuguesa. A questão em discussão em cima da mesa era o valor dos prémios de jogo, questão que aliás já se arrastava desde o Euro de 1984. Os jogadores, inclusivamente, chegaram a fazer greve. Outra coisa que ficou bem latente foi o amadorismo da Federação Portuguesa, já que na viagem para o México, Portugal fez escala em Frankfurt, em Dallas, na Cidade do México, em Monterrey e finalmente chegou a Saltilho. A equipa ficou alojada em um motel. O campo onde a equipa treinava era um campo inclinado e ficava em uma encosta. Outra crítica feita à Federação foi a ausência de jogos de preparação com equipas profissionais. A seleção portuguesa chegou a jogar inclusivamente com uma equipa formada por empregados do motel. Em termos de jogos oficiais, Portugal venceu a Inglaterra, perdeu com a Polónia e perdeu 3-1 com Marrocos e ficou pelo caminho na fase de grupos. Na vinda para Portugal, muitos jogadores que alinharam nesta greve foram excluídos da seleção, o que fez com que Portugal fosse para a qualificação do Euro de 1988 com uma seleção formada por jogadores bem mais alternativos, comparadamente àqueles que foram ao Mundial. Um dos jogos deste grupo foi contra a Malta. O jogo jogou-se no Funchal. Apesar de Portugal ter uma seleção mais alternativa, Portugal era favorito para vencer esta seleção bem menos cotada. Jorge Plácido abriu a ativa aos 11 minutos, mas aos 23, Denis Mitzi fez o empate. Mas aos 68 minutos, Carmel Busutil instalou o escândalo na seleção, já que Malta vencia por 2-1. Jorge Plácido ainda empataria aos 77 minutos. Apesar de Portugal não ter perdido, claramente este é um resultado que mais vale ser esquecido. O terceiro da nossa lista é o mítico jogo França 2, Portugal 1, a contar para as meias finais do Euro 2000. A França era a campeã do mundo e Portugal tinha uma excelente equipa, que venceu o autêntico grupo da morte com vitórias 3-2 frente à Inglaterra, 1-0 frente à Roménia e 3-0 frente à Alemanha com um hat-trick de Sérgio Conceição. Portanto, previa-se um grande jogo de futebol. Aos 19 minutos, Nuno Gomes fez 1-0, mas aos 51, Thierry Henry fez Portugal descer à terra, fazendo o empate. O resultado manteve-se inalterado até o prolongamento, quando deu-se a polémica e mítica mão de Abel Xavier, mas, esquecendo a polémica, na marca dos 11 metros, Zidane não falhou e deu a vitória à França. O quarto jogo da nossa lista é o Portugal 0, Coreia do Sul 1. É verdade que este Mundial foi polémico, já que os problemas
começaram a rondar a seleção nacional mesmo antes da competição começar. Daniel Kennedy testou positivo em um exame de antidoping e foi excluído da seleção. Portugal também tinha tido alguns resultados negativos nos jogos de preparação para o Mundial. Inclusivamente, Portugal perdeu 4-1 contra a Finlândia em casa. Finlândia, que nem sequer estava qualificada para o Mundial. Em termos oficiais, as coisas começaram logo mal. Portugal perdeu 3-2 com os Estados Unidos. Inclusivamente, Portugal esteve a perder por 3-0 na segunda jornada. Vitória lusa por 4-0 contra a Polónia com 3 golos de paleta que devolveram a esperança a Portugal. Na terceira jornada, o adversário era a Coreia do Sul e bastava um empate para passar. Quando o jogo estava 0-0, na primeira parte, João Pinto teve uma entrada bastante dura sobre Park Jin-sung, o que levou à sua expulsão. João Pinto ainda agrediu o árbitro, o que lhe rendeu uma suspensão de 4 meses. Aos 66 minutos, Beto viu o segundo amarelo e consequente vermelho, deixando Portugal reduzido a 9 unidades. O golo sul-coreano era uma questão de tempo. Aos 70 minutos, Park Jin-sung fez o único golo e atirou Portugal para fora do Mundial. E fechamos a nossa lista com um jogo mais recente. Refiro-me ao Portugal 0, Albânia 1, a contar para os jogos de qualificação do Euro 2016. Naquela altura, o treinador Paulo Bento estava com a cabeça a prémio depois do Mundial 2014, onde Portugal fez um Mundial bastante fraco em termos de resultados exibicionais. Portugal tinha que dar uma boa resposta. O jogo era em casa, perante a seleção albanesa, que era uma seleção bem menos cotada. Portugal demonstrou-se uma seleção desinspirada. No início da segunda parte, Balázs fez o 1-0, levando os albaneses ao rubro. Já a seleção nacional não se livrou de um coro de assobios e Paulo Bento de ver lenços brancos, o que culminou com a demissão do treinador do cargo de selecionador nacional. É claro que podia colocar aqui outros jogos, como o Inglaterra 2, Portugal 1 do Mundial de 1966, ou França 3, Portugal 2 do Euro de 1984, mas esta foi a minha lista. Portanto, sugiro mais uma vez que deixem aí nos comentários qual é a vossa lista. Também não se esqueçam de subscrever, compartilhar e ativar o sininho para não perderem nada.